Tudo tranquilo? Quero falar aqui com vocês uma coisa que me chamou a atenção. Biblicamente me chamou a atenção, né? Que está no livro de Gênesis, tá no comecinho do livro de Gênesis, na criação, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, no princípio, né, tempo, criou os céus, espaço, e a terra, matéria, né? Então, Deus ali, Moisés começa a escrever então sobre o Gênesis, sobre a criação ali do ser humano e de todas as coisas, né? Ali então criado o tempo, o espaço e a matéria, né? Em Gênesis 1, ali a gente vê muito bem, né? Então, no princípio criou, o verbo criar, né? Criar é partir do nada fazer as coisas que existem, né? Muito embora tenha a teoria do Big Bang, que após o Big Bang ali tudo surgiu, mas ninguém fala o que houve antes do Big Bang, o que houve para ver o Big Bang ali, então é o ponto de encontro, né? Não existe uma definição de Deus. Eu mesmo perguntei para várias pessoas o que era Deus, vários religiosos, no meu Facebook, o que era Deus para eles, né, para os crentes. E muitos deles, dois respondeu, o resto deles ali tem mais de 1000 amigos no Facebook. Não responderam, ou não souberam responder o que é Deus, né? Então Deus, na verdade, para uns é o Criador, para outros é o começo, meio e fim, para outros é o Salvador, enfim, né? Mas para muitos, assim, uma das definições que eu li, achei interessante, que essa eu li, não é a pergunta que eu fiz no Facebook, mas uma das definições de Deus, é que Deus é a partícula criadora de tudo e de todas as coisas. Ele é a vida em si, né? E ele é o começo, o meio e o fim, né? Então não tem, se nós procurar a definição de Deus, a gente não vai encontrar. Mas nós temos que ter uma definição de Deus, porque você não pode defender algo que você não sabe o que é, entende? Então eu achei muito interessante essa definição de Deus aí. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, então Deus criou, Ele criou então o céu, criou a terra, criou o tempo, criou o espaço, criou a matéria, né? E está em Gênesis 1, está dizendo, no princípio, o tempo, criou Deus os céus, né, espaço e a terra, né, matéria. Mas o que me chama a atenção é sobre a criação. Eu queria comentar com vocês aqui sobre a criação. Diz assim, Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, do versículo 10 ali a 12, diz assim, no versículo 11, e disse Deus, produz a terra erva, que dê semente, árvores frutíferas de frutos segundo a sua espécie. E o versículo 12 diz assim, toda a terra produziu, então, né, erva, e deu semente, deu frutos ali, enfim. Então, veja bem, a ordem de Deus foi para quem? Foi para a terra, né? E produza a terra, erva e dê semente, árvore e fruto. Então, veja bem, Deus dá uma ordem para a terra produzir semente, árvores, né, ervas e dê seus frutos. Então a terra, ela ganhou uma ordem para a terra produzir. O que é produzir? Produzir é fazer, é o ato de fazer as coisas, né? Por exemplo, tu pega um pedaço de madeira ali, tu corta uma árvore, tu leva ela e serra aquela árvore ali e transforma ela em tábua. Então esse é o ato de fazer, é de tu criar uma coisa, é de tu fazer. Então já o ato de criar, quando Deus criou todas as coisas, Deus tirou do nada. Mas agora que Deus dá uma ordem para a terra produzir, produzir então ervas, sementes, árvores e der seus frutos, né? A terra. Então quem produziu foi a terra. Isso segundo a Bíblia. Não estou falando o achismo teológico de muitas teologias aí, cada um tem uma história para contar. Eu estou só falando que está escrito na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 10 a 12. Que Deus dá uma ordem para a terra e a terra é que produziu. Então, se originou da terra. Árvore, verdura, fruta, semente, tudo se originou da terra. Deus deu uma ordem, a terra obedeceu, né? E ali, segundo a terra, porque Deus, assim,
terra produza erva. Deus disse para a terra, mandou a terra produzir. Entende? O ato de fazer. Quando nós vamos no mesmo capítulo 1 de Gênesis, diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25, né, que é a criação dos seres viventes. Então, se ali antes eu falei da planta, agora eu vou falar da questão dos seres viventes. Né? E disse Deus, produza a terra. A ordem foi para a terra produzir. Né? É o que está escrito na Bíblia, não é o achismo teológico. Alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra, e assim foi. Né? No versículo 25, e viu Deus que era bom. Então veja bem, aqui tem uma segunda ordem de Deus para a terra, para produzir alma vivente. E essa alma vivente não se refere só ao ser humano, não. Aqui diz assim, ó, no Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25, que Deus dá uma ordem para a terra produzir almas viventes. Então o gado é uma alma vivente, os répteis são alma vivente, bestas, feras são alma vivente, né? Está na Bíblia, estou lendo na Bíblia. E a terra então fez nascer gado, fez nascer répteis, fez nascer bestas, feras, né? E assim a terra obedeceu e Deus viu que era bom. Essa é a criação então dos seres, dos animais, tanto domésticos, que se refere ao gado, que era um animal que dá para domesticar, né? Como as feras mesmo, né? E nós vimos depois de Gênesis capítulo 1, no versículo 20 a 22 ali, que é a criação dos peixes, né, das baleias, né, das aves, que no versículo 20 produz as águas. Então, veja que as águas também produziram peixes, baleias, aves. Então, esses seres foram criados das águas, porque a ordem de Deus foi o quê? A ordem de Deus no versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de Gênesis foi: produza as águas aves. Deus mandou as águas produzir. Né? Então, agora, você pode dizer assim para mim, assim, irmão, mas não é bem assim. Não, assim é o que está escrito na Bíblia. Fora, eu não estou falando aqui de estudo teológico e de várias interpretações de preterista, de milenista, enfim, da escola que for aí, de armanista, de calvinista. Não estou falando nada disso. Estou falando o que está escrito ali. É o que está escrito na Bíblia, né? Na Bíblia está escrito assim, o que tu pensa depois é outra coisa diferente. Aqui está escrito assim. Então, essa é a criação dos seres viventes, né? Então, Deus pega a terra, ele pega um pouquinho da terra, aqui tem terra, ó. Ele pega um pouquinho da terra aqui, ó. Isso aqui é terra. E aqui da terra, dessa terra aqui, ó, ele faz o quê? Ele cria os animais, né? E lá em Gênesis 1, 24. Então ele cria seres viventes da terra. Ele pegou um pouco da terra, que disse terra, haja seres viventes. E a terra obedeceu, tá? Ele disse assim para a terra: terra, cria árvores. Aí ele diz assim: a terra cria árvores, cria flores, cria agora semente, né? Cada um conforme sua espécie. E a terra obedeceu e cresceu. E a gente olha assim agora para as águas e vê que Deus mandou criar das águas os peixes e as aves, né? Está lá, conforme eu falei para Gênesis 1, versículo 20 a 22. Então, as aves foram criadas então das águas, né? Aves, peixes, enfim. Aí, quando nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 3, diz o que? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe, né? Do que existe teria sido feito. Então, Cristo, o nosso Salvador, ele já vivia lá naquela época. E foi ele que criou todas essas coisas. Então, pela ordem da sua boca, pelo poder, né? Então veja bem que ele cria tudo isso. Se nós lá ver também uma discussão que eu vi entre entre o Messias e os judeus, né? Principalmente os fariseus, saduceus e os escribas, em João 8, 58, diz o que? Antes de Abraão, eu sou. Quer dizer, ele já existia. O Messias passa a ideia de que nos fala que ele já existia desde o começo da criação. E as coisas que foram feitas aqui, foram feitas por ele, né? Se nós ler em Mateus capítulo 3, versículo 9, ali também há uma passagem muito interessante, porque a palavra diz assim, ó, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode
fazer filhos ou fazer pessoas, né? Então, a criação do ser humano, biblicamente, é essa que eu apresentei para vocês. Aí depois vem a criação do homem. Ali em Gênesis, versículo 26, diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não foi isso, né? Façamos o homem, olha o plural de façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 7, assim: e criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Versículo 28, Deus, plural aqui, né? Os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Vocês observam o plural aqui de que Deus não estava sozinho. Façamos o homem, né? O plural aqui, ó, né? Então, e abençoe, frutificar e multiplicar e encher a terra. Bom, aqui tem uma questão. Tem duas linhas de pensamento aqui. Tem os que dizem que Deus criou, havia uma população, Deus criou primeiro antes de Adão, né? E que Adão também foi criado nesse período, porque aqui ele criou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e criou Deus o homem, né? Gênesis 1:27. E depois, então, se Deus criou macho e fêmea aqui, aí entra aquela questão que dizem que tiraram da Bíblia da Lilith, né? Que Deus tinha criado a primeira mulher, não foi a Eva, teria sido a tal Lilith, que está em alguns escritos antigos, existem, tem inclusive o livro de Isaías, tinha uma passagem justamente tiraram, existem outros livros, né? Principalmente os Hebreus, na versão hebraica, parece que existem outros livros, o livro Apócrifo também parece falar isso, que a primeira mulher que tinha criado não teria aceitado o Adão, por isso, porque ela se achava igual a Adão. Por isso, então, esses versículos aqui é complicado, porque dá a entender que houve uma primeira mulher antes de Eva. Aí diz assim lá no versículo, macho e fêmea, né? Então, é uma versão. Depois lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vocês veem só, então aqui já entra a história do Adão, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, a narina o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7, né? Depois lá em Gênesis 2, do versículo... Tá, mas eu digo para vocês assim, ó, se Deus criou a Eva e o Adão, em Gênesis 1:27, como é que em capítulo 2, versículo 7, ele diz que criou Adão? Você tem que dar a entender que houve antes uma geração pré-adâmica, antes de Adão, por esse versículo. Alguns teólogos defendem que esse criou aqui, é que na verdade ele botou na planilha, na plancheta, mas só que isso aí não está escrito. Geralmente eu vi o Márcio Feliciano defendeu isso aqui e alguns outros pregadores defendendo isso aqui, mas não é o que está escrito na Bíblia. Isso aí é uma coisa que eles tentaram explicar, o que eles conseguiram explicar, tá? Porque, olha bem, se lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e colocou o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente, então que outros homens eram esses de Gênesis 27? Havia uma geração pré-adâmica, então? Havia uma geração pré-adâmica? Bom, não vamos entrar porque isso aqui nem os teólogos conseguem explicar. Eles tentam dar uma explicação porque não tem explicação. Agora aqui no versículo Gênesis 2, do versículo 21 a 23, assim, a criação da mulher. Veja que aqui aparece a criação da mulher. Deus pôs o sono no Adão e pega uma costela dele, né, no versículo 22, e formou a mulher. Esta agora, no versículo 23, assim, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta agora. Quer dizer, por que Moisés escreveu esta agora? Então é porque havia antes de Eva uma outra, que dá a entender que era Lilith, né? Esta agora, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Esta agora. Por que esta agora? Né? Então que a primeira mulher que Deus tinha feito para Adão não tinha dado certo com Adão. Ou porque houve um povo pré-adâmico. Não vamos entrar nessa questão aí, não é esse o motivo aqui. Mas eu só estou tentando mostrar para vocês aqui o problema que nós encontramos aqui nessa passagem, né? E esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas então nós vemos que da terra, Deus criou
todo tipo de carne, né? Com exceção dos peixes e das aves, né? Deus criou então as plantas, as ervas, né, da terra, deu ordem para a terra, como eu falei para vocês, para a terra produzir, a terra produziu. Deus então criou da terra, criou todos os animais, né, a carne que tem da terra. Então, e aí agora aonde eu quero chegar? Eu quero chegar para vocês que muitos das religiões judaicas não aceitam comer carne de porco. Outras religiões atuais dizem que nós temos que comer carne de peixe, semana, sexta-feira santa e outros dias aí que algumas tradições religiosas dizem que tem que comer só carne de peixe. Mas eu pergunto para vocês, toda a carne, segundo o livro de Gênesis, capítulo 1, se tu leu o capítulo 1, foi feita da terra. Então, na verdade, está comendo fruto da terra. É tudo terra, né? Quando tu come peixe, tu come fruto da água. Então, por exemplo, quando tu come uma salada, tu come uma salada da terra. Tu come o verde da terra. Porque Deus disse o quê? Deus disse para a terra, né? Não é isso que está escrito em Gênesis 1:11? Produza a terra. Deus disse a terra, produz a terra. A erva, né? Semente, árvore, enfim, fruto, né? Deus disse para a terra, produz seres viventes. Gênesis 1:24. Então, na verdade, o que tu está comendo é terra. É terra com a ação divina que ali se transformou em planta, em seres viventes, né? Esse é o milagre que a terra produziu. Como explica isso? Eu não sei como te explicar. Agora eu sei dizer que lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25, diz assim, comei de tudo o que vende no açougue. Tudo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Porque na verdade, tudo é terra. Tudo se resume em terra. Quando tu morrer, tu vai virar terra. O animal, quando morre, vira terra. A planta, quando morre, ela vira terra. Essas plantinhas aqui, quando morrer, vão virar o quê? Terra. Entende? Então, essa discussão de que não pode comer isso, não pode comer aquilo, gente, isso não tem o menor fundamento. Porque tudo é terra. Até quando você comer um peixe que vai para dentro do organismo e depois vai para onde? Terra. Vira terra. Então, esse negócio de não comer, de não fazer isso, não fazer aquilo, gente, isso aí, na minha opinião, é a melhor bobice que tem, sabe? A gente tem que viver na graça de Deus, entender que a graça é a favor imerecido do seu Filho, e essas pequenas coisas assim que no Velho Testamento foi falado, que a história contou, até hoje não se tem explicação correta. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que interpreta esse Gênesis capítulo 1, aqui, versículo 1, no princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço e a terra, a matéria. Tem gente que entende que isso aqui, na verdade, foi só nessa região. Não foi o universo. Né? Não foi o universo. Porque hoje, a gente também sabe bem que a NASA descobre cada vez mais longe, cada vez mais planeta, cada vez mais gente. E outra coisa, gente. Aqui quando disse Deus assim, façamos o homem, ali em Gênesis 1:6, façamos a nossa imagem e semelhança, veja no plural, veja que ele está com outros seres. É uma pretensão do ser humano achar que o homem é o centro do universo, que ele está sozinho, né? Que não tem mais ninguém. Não, nós somos mais um. É só para vocês olhar para o livro de Jó, né? De onde tu vem, Satanás? Vem te rodear a terra. E havia uma reunião lá no céu. Ele estava com outros seres. Então nós só somos especiais porque estamos nesse lugar e somos filhos do Deus Altíssimo por adoção através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é Deus. Tem uma passagem na Bíblia que ele diz que ele não usou ser igual ao Pai. Eu posso mostrar isso aqui para vocês em outro vídeo, se vocês quiserem. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que não importa o que tu coma, tudo é terra. Vai comer uma salada? É terra. Tu vai comer uma raiz da mandioca? É terra. Tu vai comer uma carne? É terra. Está lá no livro de Gênesis explicando tudo a origem. Né? Você é terra. Entendeu? Só que se salva de nós é a nossa alma. Né? É porque o espírito volta para Deus, a alma é julgada, que é o teu pensamento, e a carne volta para a terra. Essa plantinha, quando morrer, ela vai voltar para a terra. Vai virar pó, é terra. Entende? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o que eu quero falar com isso, então? Gente,
Gente que não tem dinheiro para comer um peixe, pode comer carne. Pode comer carne de gado, sem problema nenhum. Se você, eu não tenho dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Não, gente, tudo é terra. Não, biblicamente é terra. O que os teólogos, eu falei para vocês o que está escrito na Bíblia. Agora os teólogos, tem teólogo aí para tudo, gente. Tanto que os teólogos, Deus nunca provou os teólogos. Eu vou provar para vocês isso. Quem Jesus chamou em João 8,44, né? Vós tem por pai o diabo. Os teólogos. Né? A Bíblia chama isso. Né? Mateus 23. Contra quem foi aquela mensagem de Cristo? Né? Que Jesus chamou de hipócritas? Para os teólogos da época. Entende? Porque hoje nós adoramos Deus em espírito e em verdade. Entende? Hoje você não precisa morar dentro de um templo para adorar a Deus. Hoje você adora a Deus em espírito e verdade. Chegará o tempo, os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. É isso que eu quero dizer para vocês. Então não importa, gente. Tudo é terra. Tudo é terrinha, tá? Um abraço para todos vocês aí. Um beijão no coração aí. Ok?